Outra coisa que acontece com as crianças de 4 anos para baixo, que eu já falei antes, é que elas não têm memória de longo prazo. Então, às vezes a criança fica para você: cadê o papai? 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 E você responde: papai tá trabalhando, papai tá trabalhando, papai tá trabalhando. E a cada 5 minutos a criança te pergunta de novo. Ela tá te perguntando isso porque ela não tem memória de longo prazo. Ela já não lembra mais que há 5 minutos você respondeu. Ela pensa no pai, ela pensa de forma abstrata no pai e ela pergunta: cadê o papai? Cadê o objeto do meu pensamento? Tem um detalhe disso tudo que é o seguinte: as crianças com menos de 4 anos, elas passam por uma coisa chamada ansiedade de separação. Ansiedade de separação é aquele momento que você vai deixar o seu filho na escola e ele chora desesperadamente porque você está indo embora, ou quando você tem que sair para trabalhar de manhã e a criança chora desesperadamente no portão da casa. Por que que ela chora? Porque ela sofre de ansiedade de separação. Justamente porque ela não tem memória de longo prazo, o fato de você estar indo embora para a criança é como se você não fosse voltar nunca mais. Ela não entende quando você fala para ela: a mamãe volta de noite. O que é de noite? O que é daqui a pouco, 10 minutos, amanhã, depois e ontem? Ela não tem essa noção. A criança não entende presente, passado e futuro. Ela não entende. A criança vive no agora e só o agora. Se agora você está indo embora é porque você não vai voltar nunca mais. Óbvio, na cabeça da criança é assim que funciona, né? Então, a gente explicar para a criança: mamãe volta, mamãe volta, mamãe volta, faz que com o tempo ela entenda que a mamãe volta, e conforme ela crescer e tiver maturidade para entender presente, passado e futuro, ela passa a saber que a mamãe volta de noite. Aí faz sentido, mas antes dos 4 anos não vai fazer. Eles choram porque eles não têm a noção de que você vai voltar depois. O depois é abstrato para eles. E dentro disso, justamente pelo fato de que eles não têm memória a longo prazo, eles esquecem da sua imagem. Quando a mãe está na frente da criança, ela está visualizando a mãe. Se eu tiro a mãe da frente da criança, a imagem da mãe vai se desfazendo na cabeça da criança e se desfaz muito rápido. É como se fosse um desenho de aquarela que fosse se apagando. E aí a criança entra em surto: cadê a minha mãe? Cadê aquela coisa que cuida de mim, né? Cadê a pessoa que me dá mamar? Cadê a pessoa que troca a minha fralda? Porque ela perde a imagem. Na medida em que a criança criar capacidade de lembrar mesmo do rosto dos pais, ela consegue lidar melhor com a ausência. Porque na hora em que ela pensar na mamãe, ela vai lembrar o rosto da mamãe e vai lembrar: a mamãe volta à noite do trabalho. Só que isso demora pelo menos 4 anos para a criança desenvolver. Então, de repente, você tá com um pequenininho em casa que todo dia de manhã é um chororô para você sair para trabalhar e você não entende. E não entende porque a criança também não entende. E se a gente não sabe que ela não sabe, a gente se sente perdida. Aí a gente grita, a gente briga, a gente acha que a criança tá chorando de manha. Todo dia é essa manha na hora em que eu vou trabalhar. Não é manha, é um desespero real que a criança tem de como é que você vai sair daqui se eu não vou lembrar mais de você. Se você parar para pensar nisso, você começa a ter mais empatia com o sentimento que a criança sente. E aí de manhã, no lugar de brigar com a criança, você consegue compreender o que ela tá sentindo. A criança pequena não tem memória de longo prazo. Então você fala para a criança: não sobe aí, não sobe aí, não sobe aí, você tem que repetir 20 vezes. Essa sensação que a gente tem de que precisa falar com os filhos 50 vezes, ela é verdadeira. Quanto menor a criança, mais verdadeira ela é, porque as crianças não aprendem quando a gente fala a primeira vez, a segunda, a gente precisa repetir. É na repetição que elas aprendem. Se a gente está falando de uma criança muito pequena, ela simplesmente esquece. É como se elas estivessem fazendo tudo quase pela primeira vez. Então é muito abstrato, é muito complexo como o cérebro da criança está se desenvolvendo, como as coisas funcionam na cabecinha da criança.